7h30. Está na linha para conversar conosco? Na linha? Mas, meu Deus do céu, que alegria. Bom dia, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, bom dia. O senhor vai bem? Tudo bem, melhor agora contigo. Estão lhe tratando bem aqui em Porto Alegre? Está excelente. É. Eu desconfiando da gauchada, estão muito educados comigo. Não, os gaúchos têm os... Bom, o senhor ganhou aqui, né? O senhor teve uma boa votação aqui no Sul, né? Ganhamos, sim. Nós perdemos, na verdade, no Nordeste. É. E me diga uma coisa, como é que o que o senhor está esperando desse julgamento do TSE? O que o senhor espera? Olha, eu espero, né, que seja feita justiça. Nós temos, por exemplo, aquele precedente de 2017, que virou uma jurisprudência, e no processo original você não pode agregar outros fatos. Uhum. E fizeram comigo, agregaram até o ocorrido em 8 de janeiro desse ano. Uhum. E lá atrás, não lembro no voto de Minerva, que foi do Gilmar mesmo, ele falou mais ainda, né? Uhum. A justiça eleitoral não deve existir para caçar mandato, muito menos de presidente. E agora, mais do que mandato, estão caçando na origem. Estão querendo me tornar inelegível lá na origem. Pois é, eu acho que é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil, não é, presidente? Eu não me lembro de ter ocorrido antes. Só queria comparar, eu sei que não há comparação, né? Uhum. A senhora Dilma Rousseff foi caçada em 2016. Caçada pelo Congresso Nacional. Sim, pelo Congresso. E lá no Senado, o ministro Lewandowski, que conduzia, né, essa sessão no Senado, resolveram manter os direitos políticos de Rousseff. Uhum. E tanto é que ela veio candidata, né, ao Senado em 2018 e perdeu, por Minas Gerais. O Lula, pior ainda, ele foi condenado em 3 instâncias. Estava na cadeia, reinterpretado a prisão em segunda instância, e ele, mesmo sendo reinterpretado, ele foi posto em liberdade, mas tinha 3 condenações. Pela lei da ficha limpa, quem tem condenação criminal em segunda instância não pode vir candidato. Daí, descondenaram o senhor Lula, e ele recuperou os direitos políticos e é candidato. Pois é, né? Com todos aqueles absurdos ocorridos no governo dele. Não adianta um petista, outro falar, ele foi absolvido, foi inocentado. Olha, só os delatores entregaram 5 bilhões, devolveram 5 bilhões de reais, como prova que eles haviam roubado, por exemplo, estatais, em especial Petrobras. E as outras empresas, né, fizeram o tal de acordo de leniência e devolveram ou estão devolvendo em torno de 15 bilhões de reais. Ou seja, mais de 20 bilhões. E o cara recupera o direito político, é candidato, onde ele recebe ali praticamente uma proteção toda especial por parte do Tribunal Superior Eleitoral. E quem contestasse, falasse qualquer coisa, era punido. E aponte uma só pessoa de esquerda que teve a sua página censurada por ocasião das eleições. Todas, foram direitas, todas. Empresários, blogueiros conhecidos pelo Brasil todo, contra nós, jornalista preso, jornalista que está refugiado em outros países, toda série de absurdos, né? E estão me acusando de uma reunião com embaixadores. Olha, eu só fiz a reunião com embaixadores em julho do ano passado, depois de que 2 meses antes, o ministro Fachin, que era do TSE também, fez a reunião com os embaixadores e falou sobre o sistema eleitoral. E eu não convoquei, que não tenho esse poder, eu convidei os embaixadores a ir na minha casa, apesar de ser a casa pública, né, a obra pública, é a minha casa. Enquanto eu sou inquilino dela, como era como se fosse a casa minha. E conversei com eles sobre o sistema eleitoral. Não ataquei, eu mostrei a verdade sobre o sistema eleitoral. Olha só, Mendelski, que diferença, né? Que imprensa nossa, sem querer generalizar. A imprensa nunca se preocupou em analisar um inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018 sobre possível fraude eleitoral. Deixa eu bem claro.
E simplesmente o que acontece? Por causa da minha reunião com embaixadores, eu abusei, né, do meu direito político e quero me tornar inelegível. Ou seja, né, é uma condenação injusta. Tá? A semana retrasada, por exemplo, eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Não tem nada que pese contra mim sobre corrupção, desmandos, abuso, nada. Apenas agora o crime é conversar com embaixadores, que é uma política privativa, né, própria do Poder Executivo, no caso, presidente da República. É isso que eu fiz. Não era uma política do Supremo Tribunal Federal e muito menos do Tribunal Superior Eleitoral, porque foi isso que fez o seu ministro Edson Fachin. E sabe como é que qual o recado que o senhor Fachin deu na sua reunião com embaixadores? Sim. Foi o seguinte: então logo o TSE apure, os senhores devem imediatamente fazer com que os seus respectivos chefes de Estado reconheçam o ganhador das eleições. Ora, por que isso? Será que ele agiu corretamente? Por que reconhecer imediatamente? Será que ele sabia algum resultado? Estou botando uma dúvida aqui. Pois é, né? Por que ele fez isso? O que é objetivo? Isso é natural acontecer. Acabou umas eleições, é natural, os chefes de Estado vão reconhecendo e parabenizando aquele que foi eleito nas urnas. Por que ele fez isso? Deixou uma dúvida no ar? Você não vai ver estampado nos jornais, como eu vi aqui no jornal Zero Hora, agora há pouco, né? Uma manchete completamente desfavorável à minha pessoa. É o que eles fazem o tempo todo. Mendel, você sabe que é o responsável por aquele trágico acidente no submarino lá, que foi lá, desceu lá a centenas de metros para ver o Titanic? Você sabe que é o responsável? Eu sei, é o Bolsonaro. Não, Jair Bolsonaro. É? Ah, sim, você não sabe, que já tem manchete por aí, procura, né? Ex-ministro de Bolsonaro angariava clientes para mergulhar no Titanic. Olha só. É porque lá atrás o Marcos Pontes fez uma comparação, né, sobre sem gravidade lá em cima, porque ele é astronauta, e uma gravidade máxima a essa profundidade. Claro. A cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera. Sim. Ele fez isso. E porque ele fez isso no passado, eu agora estou sendo subliminarmente, claro, né, acusado de ser responsável por aquela tragédia desse mini submarino que vitimou, parece que 5 pessoas. Mas, presidente, o senhor está falando e eu estava vendo aqui. Por exemplo, o senhor está perdendo, está correndo o risco de perder seus direitos políticos porque conversou com embaixadores na sua atividade de presidente da República e usou ou não usou máscara, o atestado de vacina não foi legal o seu atestado. Isso aí não deixa de ser um atestado de idoneidade do seu regime, porque se tivesse falcatruas como nós vimos em outros governos aí, isso seria manchete. O senhor perde o mandato porque conversou com embaixadores e porque não usou máscara. Isso não é um atestado. Olha só. No julgamento do Temer em 2017, que foi uma ação promovida pelo partido PSDB contra a chapa Dilma Temer. Essa ação é em 2015, foi julgada em 2017. Em 2017, a senhora Dilma não era mais presidente, porque ela havia sido cassada no ano anterior. Sim. Mas a esquerda, em especial o PT, queria se vingar do Temer, porque eles acusavam naquela época que o Temer havia conspirado contra a Dilma por ocasião do impeachment. Exatamente. Então o TSE botou em julgamento, mas no julgamento, antes do julgamento em si, foi discutido, né, se outras provas acrescentadas ao processo inicial poderiam ou não ser aceitas. Que outras provas eram essas? Eram os delatores, dizendo que haviam dado dinheiro para a campanha da chapa. Sim. Tá? Era Odebrecht. E, inclusive, né, eles resolveram não acolher essas novas provas. E daí, sem as novas provas, a acusação inicial do PSDB
apresentou-se bastante frágil e por 4-3 foi mantido a legalidade da chapa que disputou a eleição lá atrás. E o Temer continuou presidente da República. Inclusive, se falou muito, né, que essa chapa foi absolvida por excesso de provas contra ela, que foram tiradas fora. Estão fazendo a mesma coisa comigo. Se bem comigo não está agregando nada sobre corrupção, está agregando desobediência à questão sanitária, à questão de máfia. Isso. Botaram o 8 de janeiro da minha... que nem foi apurado ainda. O 8 de janeiro botaram na minha conta. E olha só, apareceu um fato novo agora também sobre o 8 de janeiro. A declaração do atual ministro da Defesa, Sr. José Múcio, onde ele disse, há 3 dias, que não existe uma figura central naquele episódio. Claro. Todos nós lamentamos a depredação, né, a destruição de patrimônio público, mas o José Múcio falou que não existiu uma figura central. Ele estava fora do Brasil, inclusive. Mais ainda, José Múcio falou que quem fez o quebra-quebra não foi o pessoal do acampamento, foram ônibus 11 que vieram de fora. Pois é. Mais ainda, José Múcio falou que desde quando eu saí do Brasil, dia 30 de dezembro, caiu muito a presença de pessoas nesses acampamentos, não tinha quase ninguém lá. Houve uma convocação a partir de quinta-feira, nas mídias sociais, e mais de 100 ônibus foram a Brasília. E segundo José Múcio, foi alguns, né, não foram todos, algumas pessoas que vieram nesses ônibus é que fizeram quebra-quebra. Ou seja, a Justiça Eleitoral, pelo que eu estou vendo, porque quem preside o TSE, eu sou Alexandre de Moraes, tenta dessa forma me culpar do que aconteceu dia 8 de janeiro. É muito ruim, tá? Quando se aparelha o judiciário para atingir fins políticos. É isso que estão falando. Eles temem o quê? Porque eu estou com 60 anos de idade, o Giovanni Tcherino está do meu lado aqui, acabou de fazer 63. Isso, hoje, está de aniversário hoje. Nessa nossa vinda aqui a Porto Alegre, daqui a pouco estaremos na Assembleia Legislativa, conversando lá com a população. Tá? A gente sonha em continuar trabalhando pelo futuro do nosso Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Mais importante do Rio Grande do Sul é o Brasil. Estamos empenhados nessa missão, obviamente, me tirando o direito político, eu não vou estar morto, mas eu prefiro, né, poder disputar alguma coisa em 2026. E me tirar agora de direito político, tá, sem uma prova, sem algo de concreto que eu tenha feito, isso é um crime. Alguns falam para eu ser mais calmo, eu estou sendo calmo para falar. Quem não está tendo, no meu entender, a devida atenção que está acontecendo são alguns lá do TSE, alguns que ficam botando o dedo, apertando ali o acelerador, como se fosse um mal para o Brasil. E se me tornarem inelegível agora, eu não posso disputar a eleição de 26, não posso disputar de 30, disputar 34. Eu acho que até lá eu já fui embora. 68 anos de idade. Eu quero participar das eleições do ano que vem, vou participar sim. Claro. Em todo o Brasil, eleições municipais, né? E quero continuar com o meu direito. Não tem nada que possa me tirar o direito político, a não ser uma arbitrariedade. Como eu disse agora, espero que 0 hora, né? Escreva isso, tá certo? Que a Dilma Rousseff, ela foi caçada e continua com o seu direito. Pois é, né? Isso... É errado. Errado isso aí. O Lula foi descondenado e foi eleito presidente da República. Está errado também. Agora, o que eu me reuni com embaixadores, com uma política privativa minha, eu posso discutir o que foi tratado com embaixadores, não tem problema nenhum. Isso aí, no meu entender, é uma afronta. Países ditatoriais, né? Se bem que ditadura não tem eleição, mas hoje já se fala em nova ditadura, como, por exemplo, a Nicarágua. Lá o Ortega, ele bota na cadeia todos os opositores. Na Bolívia, botaram a senhora Janine Áñez, última presidente da Bolívia, na cadeia, com a acusação. Atos antidemocráticos. E querem fazer a mesma coisa aqui. Vou falar de prisão para mim ainda, né? Mas tratar de direito político é mais um passo que se dá rumo, talvez, a essa possibilidade. Não temos nada do que fiz ao longo de meus 4 anos. Gostaria que
a imprensa, também que a Folha de São Paulo, no dia de ontem, estava lá no aeroporto, sabia que eu ia decolar. Aí eu falei ali com uma senhora, ali, 30 e poucos anos, me entrevistou, e eu falei que ela me convidou para eu falar com você da Folha, sem problema. Tá? E a imprensa que está aí, ela tem que ser isenta em tudo. Ela não pode tomar um partido político. Né? Isso que é a minha reclamação ao longo dos meus 4 anos de mandato. A imprensa é muito importante para nós. Em nenhum momento eu falei em censurar a mídia tradicional e nem a mídia social. O atual mandatário da nação, o Lula, antes, lá atrás, até durante a campanha, ele falava que ia censurar a imprensa, ia botar limites. Como a gente vê aqui o Flávio Dino dizendo abertamente que o direito absoluto à liberdade de expressão não existe. Isso vai acabar pelo parlamento, pelo judiciário ou por ele, através de decreto. E onde não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não tem democracia. O que a gente pode discutir? Tudo no Brasil. Agora, você fazer críticas ao sistema eleitoral é ataque à democracia. Eu confio na máquina, não confio em quem, porventura, está atrás da máquina. Se alguém reprogramar a máquina, pode acontecer. O resultado é outro. E nós sempre lutamos por transparência. Desde 2012, em especial, eu já tinha projetos, propostas, emendava outros projetos, buscando voto impresso em Brasília. Qual o problema? E uma coisa importante, uma sugestão minha, né, que eu tive o apoio do Eduardo Cunha na época, presidente da Câmara, e do Rodrigo Maia também, que era o presidente da Câmara, que era líder que era o relator de um projeto sobre a lei eleitoral. Nós aprovamos o voto impresso. Eu fui convidado pelo ministro Fux, no início de 2018, né, a falar com ele sobre o voto impresso. E ele mostrou a maquininha para a gente. O próprio TSE, o ministro Barroso, elogiou a nova maquininha com o voto impresso. E ele havia decidido, né, que íamos ter voto impresso em 2018, não para todas as sessões eleitorais, que não dava tempo para aquilo, mas para 5% das sessões eleitorais. E as sessões se espalharam pelo Brasil. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teríamos algumas centenas de impressoras, de máquinas, com impressora do lado, para você exatamente checar. Né? Que, por exemplo, você pega uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, média, e se tivesse lá uma maquininha numa escola, a votação naquela escola não podia ser diferente das sessões do lado, que tinha os votos impressos, tinha que ser parecido. Que é normal numa cidade pequena, média, ter uma votação muito uniforme. Bem, depois, o Supremo Tribunal Federal disse que o voto impresso era inconstitucional, porque o fato de imprimir o papel e jogar dentro da urna, deixa bem claro, ninguém levou papel para casa, colocava em risco a segurança das eleições. Meu Deus do céu, o que é isso? E a discussão hoje em dia é exatamente essa. Quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacando a democracia. Eu estou lembrando aqui a Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia, atacou a democracia. 10 anos de cadeia nela, foi condenada a 10 anos de cadeia, porque teria atacado, né, as eleições do seu país. Será que esse é o caminho aqui do Brasil? Cadeia quem critica o sistema eleitoral? O que eu estou dizendo aqui? Eu falo pelo povo. Eu acho nem que eu estou sem mandato agora. O Xerino tem a mais, está realmente mais habilitado a falar pelo povo do que eu. Eu sou agora um cidadão comum. Aí você pergunta para o povo nas ruas, o que você acha do voto impresso? A maioria quer. E qual é o problema? O parlamento quer. É quem decide. Tá? Muitos chefes executivos, muitos prefeitos, talvez a maioria, talvez, também queiram. Então, voltando ao assunto inicial, o que querem comigo? Por que me tornar inelegível? Qual crime eu cometi reunir-se com embaixadores? Daí diz aqui, eu estou ouvindo agora há pouco, comentário de vocês, alguém falou aí, né? Ele usou um prédio público. O palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente, é tido como minha casa. Claro. Claro. Se eu estou numa casa de aluguel e lá acontece alguma coisa, você não pode culpar o dono da casa, né? É quem está ocupando a casa. E eu estava ocupando aquela casa. Você pode ver, o Tribunal Superior Eleitoral me proibiu de fazer live lá
No Palácio da Alvorada, qual a acusação? Ah, lá ele vai usar a energia elétrica da casa, vai usar a cadeira da casa. Ah, pelo amor de Deus, eu quero a minha casa oficial. Lá eu recebo o que eu acho que possa receber, dou a divulgação ou não, e a despesa existe. Se eu gastar energia elétrica, concordo para fazer uma live, você gasta energia elétrica. Mas quando eu assumi lá em janeiro de 2019, eu dei um mergulho na piscina, a piscina olímpica, lá tem tudo, lá tem cinema, tem tudo lá. Uhum. Eu vi que a água estava morna. Eu chamei um cara e falei lá, o zelador lá, e falei, esse aquecimento aqui é solar ou é energia elétrica normal? Ah, energia elétrica normal. Desliga. Quanto gasta por mês você manter uma piscina olímpica aquecida? Eu vou chutar. 20 mil reais, vou chutar. 20 mil reais por mês. Não tive essa despesa, multiplique por 48 meses. Dá mais de R$1 milhão. Mais ainda, de aproveitar a oportunidade, né, Deus? Por favor. Me ajuda aí, por favor. Por favor. Falava muito cartão corporativo do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 3 cartões corporativos. 2 eu não metia a mão nele. Era para despesas mais variadas possíveis. Pagar estadia da segurança, combustível, aluguel de carro blindado, alimentação, tudo. Esses 3 cartões pagavam. Despesa no Alvorada, mais de 100 pessoas dormem no Alvorada, são seguranças, pessoa da faxina. Lá é um negócio enorme. Lá tem, eu vou chutar aqui, uns 80 hectares. Tá? Agora, o meu cartão pessoal, o terceiro cartão, eu podia sacar até 17 mil reais por mês e tomar tubaína, tomar Coca-Cola, tomar Guaraná Jesus, comprar tapioca. Tapioca. Se tivesse 17 mil reais, quanto eu saquei ao longo dos 48 meses? 0. Dou para vocês o extrato, me dá 10 minutos, eu mando o extrato para vocês aí dos 48 meses. 0, não gastei nada com isso. Depois acusaram. As contas da dona Michele paga com dinheiro público. 0 cartão corporativo. Tudo sai do meu contra-cheque de capitão do Exército, minha metade, e de presidente da República, que ganhava lá 33 mil gols por mês como presidente da República. Então, eu pergunto, o que alguns do TSE querem? Cometer uma injustiça? Esse processo está pronto para ser julgado há mais tempo. Esperaram trocar 2, botar 2 novos lá para botar em pauta o processo. Mas o que o senhor atribui, hein, presidente? A gente acredita. Sim. Vamos lutar até outro momento. Ontem tivemos a defesa por parte do meu advogado, o doutor Tarcísio, elogiado por muita gente, e explicou o que estava acontecendo. E falou mais. Se eu errei algo em período fora das eleições, que foi em julho do ano passado, tá? Tem uma multa. E eu paguei uma multa. O TSE me multou na pessoa física, no meu contra-cheque, né? 20 mil reais. Eu acho que foi paga essa multa. Não sei, deixei na mão lá do advogado. Deve ter sido pago. Eu já fui multado. Eu já paguei aquilo que poderia, né, ter uma pena naquele período que seria uma multa em dinheiro. Eu paguei. Vou me punir de novo por causa disso? Agora, eu não quero fazer comparações com os... Você pode ver, atacou o sistema eleitoral. O Lula vive atacando o Temer, chama ele de golpista, por ocasião da cassação da Dilma em 2016. E foi conduzido o processo de impeachment na reta final. Quem conduz não é o presidente do Senado. É um ministro do Supremo Tribunal Federal, que no caso foi o senhor Ricardo Lewandowski. Presidente, o senhor falou no Lula aí. O Lula ontem se avistou com o presidente de Cuba e disse que os 2 países não tiveram diálogo ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Mas que diálogo o senhor poderia ter com Cuba? Ele agora está retomando, vai mandar mais dinheiro para Cuba? Eu lhe pergunto, o senhor acha isso? Olha só, o que a imprensa tem noticiado que no próximo dia 29, o Brasil aí sediará o encontro do pessoal do Fórum de São Paulo. Vou falar só, vou falar só 3 para vocês. São quase 30 chefes de Estado. Um deles é esse Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba. Sim, o ditador, claro. Tá? Ele que substituiu lá
o irmão do Fidel Castro, né? Sim, isso. O outro é o tal de Daniel Ortega, da Nicarágua. Isso. Esse cara, ele expulsou freiras. Ele prendeu padres. Tá? O outro caboclo, aquele gordo nada contra o pessoal gordinho aí, tá? Aquele gordo da Venezuela. O Maduro é o único cara gordo lá. Tá? É o Maduro, o ditador. Que o Lula falou agora, há 2 semanas, quando ele esteve aqui, que ele era um democrata. O que acontecia contra a Venezuela era uma narrativa. O que deixou bastante furioso o presidente do Chile. Pois É é. um cara de esquerda, radical. É. Porque ele falou, eu vejo aqui os venezuelanos fugindo do meu país. E eu fui na Venezuela, fui mais de uma vez lá em Roraima e vi o pessoal chegando, fugindo da Venezuela. A média diária hoje em dia de fugitivos da Venezuela que entram por Pacaraima, lá em Roraima, são 600 pessoas. As pessoas magras, a maioria mulheres e crianças, que fogem com seus filhos, muitas grávidas, que são acolhidas em Pacaraima, são levadas para Boa Vista e depois de um treinamento, elas são espalhadas pelo Brasil, em média 600 por dia. E são os mais humildes, os mais pobres, e quem tinha dinheiro começou a sair por volta de 15 anos atrás, Claro. indo para os Estados Unidos, dando preferência a países que têm a língua semelhante a deles aqui na América do Sul. E o miserável, o pobre, né, sobrou para ele fugir a pé para o Brasil. É isso que aconteceu agora. Eu fazer relação com Cuba, o que eu tenho com Cuba? Eu vou fazer um relacionamento com Cuba, não tem nada a nos oferecer, nada, nem economicamente. No passado, o Lula, né, e Dilma mandaram dinheiro para Cuba para fazer um porto maravilhoso, Porto de Maião, quase R$1 bilhão. E Cuba não paga. Como mandou dinheiro do BNDES para fazer o metrô em Caracas. E pagaram no começo algumas parcelas, depois não pagaram mais. A dívida é bilionária também com a Venezuela. Você pode ver, o Lula vai para o encontro do G20, encontro do G7, vai para lá para pedir dinheiro para a Argentina. Essa foi. O Lula tentou junto a Dilma Rousseff, né? Que agora está presidindo o banco lá do BRICS. Isso. Tá? Foi tentar negociar 7 bilhões de dólares para a Argentina. Quem seria o avalista? O Brasil. Por que é bom emprestar dinheiro para certos países aqui pela América do Sul, como Cuba, como Venezuela, que o dinheiro vai para lá, uma parte vai para a obra, outra parte é para financiar o Foro de São Paulo, e que é um grupo desses países, tá, que se unem para se perpetuar no poder. Quando se fala em Foro de São Paulo, ele foi criado em 1990. Eram partidos políticos, entidades, né, e faziam parte do Foro de São Paulo. E o chefe de Estado da época, Fidel Castro, por exemplo. Exatamente. Né, fazendo parte disso daí. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo narcotraficante. Tem um general preso da Venezuela na Espanha. A delação premiada dele é de deixar a careca de cabelo em pé. Ele diz a sua delação premiada como os malotes diplomáticos saíam com dólares da Venezuela para vários chefes de Estado do Brasil. Entre eles, essa dupla, né, que nós conhecemos aqui, que comandou o Brasil de 2003 a 2005. Então, isso tudo, eu não sei que atração leva para grande parte da imprensa brasileira acreditar numa mentira. E eu ia impor uma ditadura no Brasil. Eu ia dar um golpe no Brasil. E agora tem uma coisa, Mendel. Sim. Eu não quero falar muito, porque está no começo ainda, né? Claro. O jornal Financial Times, lá dos Estados Unidos, falando de como o governo americano, as agências de inteligência, interferiram nas eleições do ano passado. Salvaram o Brasil de uma democracia, de uma ditadura. Pois é. Na verdade, né, salvar a ditadura e entregar nas mãos do Lula, mesmo demonstrando todo esse amor, esse carinho, né, esse entrosamento com ditaduras aqui do Brasil, da América Central e da África também. Esse é o Brasil do momento.
Presidente, eu não posso deixar de lhe perguntar. Essa indicação agora, nomeação do Cristiano Zanin, advogado do Lula, ele tem processos seus lá para examinar. O que o senhor acha disso? Não, olha só, a indicação para o Supremo é privativa do presidente da República. O pessoal chegar para mim, né? O que eu posso fazer? Olha, se você tirar o Zanin, quem entra? Flávio Dino? Tu acha que vai ser um cara semelhante aos que eu indiquei? Não. Não vai fugir do perfil muito parecido. Então, não vou entrar nessa briga. Tá? Eu conversei com alguns senadores, conversei com o meu filho, que é senador também, ouvi todo mundo, e eles votaram. Como votaram? Não sei. Ele teve 58 votos, acho que foi a terceira melhor votação para o Supremo Tribunal Federal. O que eu sei do Zanin? Então, nós sabemos. É um advogado que ficou anos, né, cavucando aí a não condenação depois da soltura do Lula, depois da sua elegibilidade. Então, é um advogado que atingiu o seu objetivo. E é uma pessoa de confiança, né? Faz parte do círculo de amizade do Lula. Mesmo Lula falando durante a campanha, o pessoal deve se lembrar, né, ele dizendo, olha, não vou indicar a gente só acima de mim, não tem que ser o critério de amizade, tem que ser competência. Agora, o povo é quem julgue, pô. Julgue os meus dois que eu indiquei. Inclusive, tive muito problema quando indiquei o André Mendonça, né? Eu tinha um compromisso com os evangélicos. Eu falava, vou indicar um terrivelmente evangélico. E o sistema, Mendonça, que você deve conhecer um pouco, né? Até pela sua idade, ele é bruto. Foi para cima de mim, queria o nome deles. O nome deles, tá certo? E não foi fácil eu manter o nome do André Mendonça, tanto é que ele levou 4 meses para a sabatina. Agora, o do Zanin não levou 4 semanas. É rápido, né? Tá? E o André Mendonça, faço uma pesquisa, eu acho que foi uma das votações mais apertadas da história aí dos nomes indicados para serem sabatinados no Senado Federal. Uma outra pergunta que as pessoas estão perguntando, nós estamos recebendo aqui centenas de mensagens. A sua esposa, a Michele, ela está preparada? Ela vai participar da eleição o ano que vem, ou 2026? O que o senhor tem a dizer para nós? Olha, nós somos casados há praticamente 15 anos. Isso. Tá? Nos entendemos muito bem. Não conversamos muito sobre política, confesso para vocês aí. Ela tem uma luz própria na política. Essa maneira de ela falar, de se comunicar, foi descoberto no Brasil por ocasião das convenções do ano passado. Ela se expressa muito bem, comunica muito bem. Ela é uma pessoa cristã. Hoje ela viaja, já está decolando uma hora dessa, para Ji-Paraná, lá em Rondônia. Um encontro com mulheres, como sempre tem feito, como fez em Cuiabá, como fazer em mais locais. Vai fazer aqui o nosso Giovanni Cherini também está acertando. Eu estou sendo intermediário, tá? Aqui eu não mando nada. Aqui manda a dona Michele. Sim. Cherini aqui está falando que está convidando a dona Michele. Eu vou dar uma de lobista, né? Você vai vir para cá, eu quero voltar para cá. Eu tenho uma paixão especial aí pelo Rio Grande, não pelos gaúchos também, claro, pelo Rio Grande do Sul, tá certo? E alguns falam, né? Agora, no cargo executivo, o que eu sei, né? Eu não tenho experiência. Você não pode disputar uma presidência da República, por exemplo, como alguns falam, né? Tem uma certa experiência, pelo menos de vereador, que eu fui. Então, ela, no meu entender, não disputará nada no executivo no futuro. Nessa agora não vai disputar. Vai acertar. Né? Não vai ser candidata a presidente. Ela pode vir candidata ao Senado. No meu entender, tem chance de ganhar em qualquer estado, em muitos estados do Brasil. Essa é a participação dela. E ela tem levado uma mensagem para as mulheres do Brasil todo que elas devem disputar as eleições. No ano que vem, tem prefeitura, né? Isso tem vereança pelo Brasil, mas por uma vontade de participar e não por cotas. Isso ela falou há pouco tempo atrás e bateram nela. Ela está contra a lei de cota, que hoje em dia os partidos são obrigados a lançar 30% das mulheres, né? E ela quer que as mulheres sejam candidatas exatamente por querer participar e não para completar ali um número, né, X%,
para compor a chapa em cada município, em cada estado, por ocasião das eleições. Presidente, uma última pergunta. Eu sei que o senhor está com a agenda ocupada, mas não podemos deixar de falar também. E o agro brasileiro, ele vai prosseguir, vai prosperar como prosperou no seu governo? Ou já tem conspirações contra o agro neste governo aí? Vou falar do meu governo. Quando assumimos, eu potencializei uma política do Michel Temer, que era a titulação de terra. Isso. Nós demos, então, 420 mil títulos de terra para o Brasil, direcionando onde o INSS era mais forte. Se você dá um título para um assentado, ele se transforma em um cidadão. Ele entra na agricultura familiar. Ele pode contrair empréstimos. As pessoas da agricultura familiar, elas são garantidas vender até 20 mil por ano para as prefeituras, para compor a alimentação, né, das crianças em sala de aula. Eu dobrei esse valor. E dos 420 mil títulos, 80% foi dado para a mulher. Não foi dado para o maridão, não. Nós demos para a mulher. Uhum. E a mulher, fica mais difícil ela vender, fazer alguma aventura naquela terra. Ela trata com muito mais carinho a terra. Implementamos também a polícia de armas, basicamente por decreto. E bem que tivemos a participação do Congresso, do que eu chamo de posse de arma estendida. O homem do campo, a mulher, né, ela podia comprar uma arma e usar dentro de casa. Isso. O que foi a posse estendida? Ela passou a poder usar sua arma em todo o perímetro da propriedade. O Xerine aqui foi um dos que votou favorável a isso. Perfeito. Ajudou na segurança. Junto com o Tarcísio, que é o governador de São Paulo agora, nós fomos para os gargalos, né? Vamos fazer aí ponte onde tem balsa. Diminui o tempo de deslocamento e baixa também o valor do frete, que não vai pagar mais para a balsa. Onde temos gargalo, por exemplo, na BR-163 no Pará, tinha um trecho de 50 quilômetros, que nos 6 meses de chuva por ano, um caminhoneiro levava em média uma semana para vencer esses 50 quilômetros. Junto com o Tarcísio, junto com o nosso Exército Brasileiro, fizemos essa obra em poucos meses. Uhum. Nós também fomos nos portos. Os portos eram outro gargalo que prejudicava o escoamento de produto que encarecia. Um exemplo muito claro aqui, Porto de Santos. Nós assumimos que tinha prejuízo mensal de 500 milhões prejuízo anual de 500 milhões de reais. Passamos para lucro de 530. Eu te pergunto, para onde ia esse 1 bilhão e 30 milhões de reais? No bolso de alguém. Você pega aqui, por exemplo, aqui, o que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, na Itaipu Nacional também. Nós colaboramos com obras de estrutura em toda a região. Né? Alongamento do aeroporto, a nova ponte com o Paraguai, ajudando a mercadorias. Ou seja, nós ajudamos o agro por aí. Agora, o novo governo, o agro é fascista, o agro é direitista, não sei o quê. Nós fomos na Rússia negociar fertilizantes com o Putin. Porque se o Brasil deixa de receber fertilizantes lá da Rússia, nós aqui, o agronegócio perde. Colocamos de risco a nossa segurança alimentar, a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas. O agro alimenta mundo afora. Então, teria aqui, estão falando para eu interromper aqui, acho que tem outra rádio, TV, quer falar comigo aqui, eu continuaria falando contigo amanhã toda. Eu também, eu sei. Só porque eu te conheço, mas que o Rio Grande do Sul, acho que interessa, né, conhecer o que aconteceu no nosso governo e o que fizemos e que o outro governo estava fazendo o contrário agora. Tá bom. Presidente, olha, eu sei dos compromissos. Muito obrigado por ter nos atendido, pela gentileza. Estamos sempre às ordens aqui. Sucesso. Tem uma boa estada aqui no nosso estado que, o senhor sabe, o senhor ganhou aqui, então o senhor sempre será muito bem recebido aqui. Muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Um abraço dos gaúchos aí e um beijo nas gaúchas. Valeu. Obrigado. Aí, ó. O ex-presidente Bolsonaro nos dando uma entrevista. Atropelamos toda a nossa pauta, mas conversar com o presidente Bolsonaro... Eu digo presidente por uma razão. Eu tive uma lição que eu recebi em 1977, logo após a decretação do pacote de abril pelo Geisel. Houve uma reunião no MDB e lá estava... Eu já contei essa história, mas eu relembro para que as pessoas entendam por que eu chamei Bolsonaro de presidente. O Paulo Brossard estava discursando, chamou o Tancredo Neves, que era deputado estadual, de ministro,
E ele disse, não, eu não sou ministro, eu sou deputado. E o Brossard disse, não, sempre deveremos tratar um homem público pelo cargo mais importante que ele ocupou na sua carreira. Então, continuou chamando o deputado Tancredo Neves de ministro Tancredo. Foi por isso que eu chamei, e sempre trato assim todas as autoridades que eu entrevisto pelo cargo mais importante, ou o cargo que ele está ocupando, ou pelo cargo que ele ocupou. No caso do presidente Bolsonaro, só podia tratá-lo assim.